Olá, galera. Eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Eu trago Thiago Araripe. Vamos ver. Thiago Araripe, muito prazer em receber você aqui no canal Vamos Ver. Vamos falar, não vamos nem falar, vamos cantarolar, não é isso? Então, Cristina, uma satisfação, né, estar aqui nesse quadro aqui do Vamos Ver, né? Araripe, qual é a origem desse sobrenome? Olha, tem uma origem bem interessante, Cristina, porque eu sou de uma família de origem portuguesa, né, que é a família Alencar. Minha antepassada, assim, mais notória, né, é a Bárbara de Alencar, que é uma matriarca que veio morar no Brasil, né? Um dos filhos dela, Tristão Alencar, participou de uma revolução, né, Revolução do Equador, Confederação do Equador. Surgiu um movimento nessa revolução de abrasileirar os nomes das famílias, né? Porque tinham muitos sobrenomes portugueses. E então, nesse movimento, ele pegou uma palavra tupi, que é Araripe, né? E ele colocou, então, Alencar Araripe. Ficou, assim, um nome de um tronco familiar, né? Isso foi uma tendência que se repetiu entre diversos patriarcas, né? E então ficou esse nome, Thiago Araripe. É um nome próprio mesmo, não é apelido, não. Não tem como você negar, né, a questão da inserção do português, do nacional português no Brasil, e essa questão também dos sobrenomes é muito interessante. Aí depois a gente já parte uma outra vertente, né, da miscigenação dos Sim, africanos, dos índios. Uma coisa que eu lembrei aqui, falando dessa questão indígena, né? Quando eu fui ao Paraná pela primeira vez, aí você tem aquela ideia, eu, pelo menos, lá do Sudeste, tive aquela ideia que eu falei, poxa, eu só vou encontrar gente alourada, né? O pessoal assim já da descendência europeia, alemã, italiana. Aí depois eu fui ao museu, a um dado museu ali, e vi, gente, eu fiquei, poxa, eu acho que eu faltei essa aula no colégio. A inserção indígena, justamente naquela área ali do Paraná, e eu fiquei de boca aberta da sim, cultura, né, dos costumes, dos hábitos. Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente acha. É ou não é? com certeza. Você está aqui em Portugal há quanto tempo? Cheguei aqui no dia 20 de julho de 2018. E assim, vim num movimento muito de descoberta, né? De descobrir novos horizontes, de renovação de vida. Vim com a minha mulher, nossos filhos já adultos, né, espalhados. Temos uma filha que mora na Rússia, dois filhos em Fortaleza, temos uma filha em São Paulo, tenho dois netos em São Paulo. Eu tinha um emprego bom de publicitário numa agência do Recife, e chegou um momento que a gente estava numa vivência de muitas capitais. Morei 23 anos em São Paulo, depois mudamos para Fortaleza, depois para o Recife, sabe? E então a gente quis assim viver uma experiência completamente nova, de conhecer uma outra cultura, ter outro tipo de vida. Escolhemos uma vila pequena de Portugal que chama Bombarral, fica no distrito de Leiria, tem menos de 4.000 habitantes, e resolvemos assim mudar radicalmente nossa vida, porque a gente tinha um padrão de consumo muito forte. Quando a gente estava nos organizando para viajar, a gente viu que tinha coisas que a gente comprou que nem sequer usou, né? Caixas e uma série de produtos. Então a gente disse, olha, isso não está muito correto, vamos refazer a nossa vida. Então passamos a adotar um estilo minimalista, né? E aqui realmente a gente acorda, escuta os passarinhos de manhã, sabe? Eu disse, olha, a única coisa que eu quero é ter uma internet de boa velocidade, porque eu vou fazer minhas conexões todas aqui de onde eu estou, né? Eu sou cantor, compositor e produzi novas canções, gravei, né? Eu comprei um equipamento, gravo minha voz aqui mesmo, né? Faço triangulações com outros músicos, né? Gravei músicas eu cantei minha voz aqui, teve um rapaz que tocou baixo em Lisboa, teve um que fez os arranjos, tocou guitarra em Roma, teve outros dois que gravaram piano e bateria lá no Recife. Eu peguei essa leva também de 2018. A primeira vez que eu tive contato de que eu poderia vir para cá, para Portugal,
com o visto D7, acho que foi em 2015, que existia um visto de aposentados, pensionistas e pessoas com renda passiva, né, que é o visto que nós temos, que nós viemos para cá, para Portugal, eu, você e outros aqui dessa série. Nunca pensei em morar em Portugal, nunca pensei nem em visitar, eu já tinha visitado aqui a Europa outras vezes. Portugal, indubitavelmente, não sei se você vai concordar comigo, está na crista da onda já desde então. Muitas pessoas têm procurado Portugal. Portugal está em voga, se você colocar na internet alguma coisa, aparece um monte de coisa, e é o sonho de algumas pessoas virem para cá, o desejo, de repente, da pessoa fazer uma mudança de vida, uma vontade que a pessoa tem, de repente, de ficar perto de outros países aqui da Europa, de poder viajar, fazer o deslocamento, né? Estamos falando aí, em 2 horas, estamos aqui, até menos, né? Na Espanha. Em 3 horinhas chegamos à Áustria. Então, é essa praticidade e a oportunidade de ambos os países, Brasil e Portugal, terem vários tratados, um deles que possibilita a nós brasileiros morarmos aqui legalmente. Você veio, então, com visto D7? Com visto D7, e foi nessa mesma época que você falou que eu também tive essa notícia, né? E acendeu aquela lâmpada das possibilidades. Eu e minha mulher, a gente até então nunca tinha vindo à Europa sequer visitar, né? Já conhecíamos outros países da América Latina e tal, mas a Europa, quando a gente veio, já foi de malas e bagagens para morar, né? Uma experiência muito diferente. Numa altura da vida, né, já com os filhos, já, como eu falei, já crescidos, né, e tal, encaminhados, né? Foi muito legal tomar essa decisão, sabe? Muito legal. E assim, primeiro você passa por um período de planejamento, né? Planejamento é fundamental. A gente ficou cerca de 2 anos estudando, né? Vendo todas as possibilidades, né? Nesse sentido, informação é fundamental, né? Porque a gente passa a ter muito mais tranquilidade para fazer essa mudança, né, que é uma mudança muito radical de vida, né? E foi muito legal ver as suas dicas, descobrir, né, o canal Vamos Ver, suas dicas foram muito legais, porque a gente passou a encontrar assim um local que agrupa uma série de informações, né, com esse mesmo propósito de orientar os brasileiros que estão vindo. Isso foi bem importante para a gente. Sair do Ceará, num clima quente, e vir para cá, para Portugal, nós sabemos que aqui é ventoso. Foi difícil essa questão de adaptação? Nós vivemos muito tempo em São Paulo. Minha mulher é de São Paulo. E lá, às vezes, num só dia, você tem todas as estações do ano. É um negócio muito maluco. Você não pode sair de casa, por mais quente que esteja, só com a camisa. Tem que levar um casaco junto, porque às vezes muda tudo. Aqui, pelo menos, a gente vive as 4 estações do ano, e isso é uma coisa maravilhosa, você perceber a mudança das estações, sabe? Poder acompanhar os ciclos, né, da natureza, isso a gente está gostando muito. Uma coisa que eu gosto muito é da alternância. No Ceará, por exemplo, a gente tem um calor o ano todo, não é brincadeira. Então, aqui você tem assim, você pode curtir o frio, tem seus rituais, você bota aqueles agasalhos e tal, tem é um período mais intimista, né? Você fica mais em casa. E no verão, não, é expansão, né? Expansão, você quer viajar, sair, ir para a praia. Tem o clima, que também é uma grande vantagem de Portugal, porque tem lugares que são muito mais frios, né? Neve. Portugal, você tem essa vantagem da língua e uma série de elementos de cultura que faz a gente se sentir em casa por estar num país com uma cultura muito próxima da nossa. Eu morei nos Estados Unidos, mas eu morei na Flórida. Sombra e água fresca. Então, eu não sentia aquele frio. Quando chegava em fevereiro, que é o extremo do inverno lá, a gente pegava aí 13 graus. Daí, fisquinha para a gente aqui, né? Para quem é artista, no caso para você e para outras pessoas aí que trabalham com artes, né? Seja visual, seja musical, sonora, isso deve ser uma fonte de inspiração assim maravilhosa. Com certeza. Foi um dos motivos que me trouxe a Portugal, foi assim, dar uma continuidade a esse meu trabalho com música, podendo interagir com músicos aqui de Portugal, conheci músicos da África, né, de Madagascar, de outros países, e
músicos portugueses, produtores musicais, né? Então é muito gratificante. Eu, de certa forma, também sou dessa área. Eu produzo conteúdo. Como é essa questão do custo de vida aí em Leiria, onde você mora? A mudança aqui para Bombarral também é estratégica nesse sentido, porque o custo de vida aqui é bem mais acessível. Em termos de morada, o aluguel bem mais em conta. Não tem grandes necessidades, sabe, Cristina, de ter, assim. A gente viaja quando precisa, né? A gente tem amigos na Itália, então viajamos com certa regularidade para lá. Já conhecemos outros países da Europa, né, como a Suíça. Eu chamo assim, é um turismo de oportunidade. Também foge daquela coisa do turismo tradicional, né, que é uma coisa muito impessoal, né? Você às vezes tem uma visão muito do estrangeiro que está ali vendo uma coisa de passagem, né? Ao passo que quando a gente vive com as pessoas que já estão na cidade ou no país, então é outro tipo de vivência, né? Que é uma vivência mais integrada com a cultura local e tudo. Então é nesse sentido que a gente está direcionando a nossa vida aqui. Foi difícil, assim, você largar tudo lá no Brasil? Muitas pessoas devem ter julgado, né, vocês. Poxa, vão deixar isso tudo para trás, uma vida que vocês criaram, vocês vão para um outro continente, além mar, será que vai dar certo? Foi mais fácil do que a gente imaginou, viu, Cristina? Claro que a gente chega, quebra um pouco a cabeça, né? Se depara com alguns problemas e tudo, mas tudo faz parte de um aprendizado. E uma coisa que eu achei muito legal é que a gente ficou muito bem impressionado com a receptividade dos portugueses. Nós moramos num condomínio, num T1, né? Que é um res do chão, né? Como dizem, o térreo, né? Aqui que tem um charme de casa, tem uma varanda, tem um canteirinho de planta, minha mulher tem as plantinhas dela lá. E um dia eu esqueci o vidro do carro do lado do passageiro, ficou aberto e deu uma chuva. Então, quando eu fui usar o carro no dia seguinte, tinha um plástico tampando a janela, né? E botou durex, né? Colou. Daí eu abri a porta, aí tinha um bilhete. Dizia assim: olha, me desculpe, eu sou fulano aqui do apartamento tal. Eu vi que você deixou o vidro do carro aberto, me desculpe, mas eu botei o plástico aí para não entrar água e tal, né? E eu estava levando justamente um cartazinho que eu fiz, porque eu não sabia quem era a pessoa, para agradecer, né? Obrigado, e para botar lá no vidro também para ela ver. Quando eu estava colocando o cartaz, desceram duas mulheres, uma delas jovem, e ela se dirigiu a mim e disse: olha, fui eu que coloquei o plástico, me desculpe. Eu fiquei impressionado. Então são coisas assim que nos cativam, né? Também pelo fato de aqui ser interior, que as pessoas são mais cordiais, geralmente. Eu tive um episódio mais ou menos parecido com o seu, mas ninguém colocou nada, não. Eu só deixei uma frestinha do vidro, né, do carona. No dia seguinte eu falei, ainda bem que não choveu, porque ficou aberto aqui e ninguém mexeu. A qualidade de vida aqui em Portugal, indubitavelmente, nem se compara com a do Brasil, né? Com certeza. Diferencial mesmo que essa situação da segurança, por mais que tenha esses incidentes, né? Por exemplo, quando a gente vai para Lisboa, já disseram, ó, cuidado, porque tem batedores de carteira e tal, né? A gente tem que estar de olho. Em Lisboa, como toda capital, como toda metrópole, você tem que ficar de olho. Tem batedor de carteira, sim, tem vendas de entorpecentes, mas não em grandes escalas. E aqui tem gente de todo canto do mundo, né? Nesse conjunto residencial que nós moramos, tem pessoas de diversos países, sabe? Polifonia, né? De sotaques, dos mais diversos. No Brasil, as cidades sofreram muito degradação, né? Muita sujeira. Aqui as coisas são mais organizadas, mais limpas. Você sente assim o cuidado com o bem público mais presente, digamos assim. As estradas são melhores. A gente ficou assim impressionado quando chegamos, porque a gente viu muitos carros velhos, né? Mas carros velhos com aspecto de novos. Por quê? Porque as estradas são muito boas. Então, não há o desgaste que tem, por exemplo, no Brasil, que tem umas estradas terríveis, né? Os carros são muito conservados. Aqui, por exemplo, Cristina, você vai atravessar uma rua na faixa, os carros param. No começo a gente ficou até assim, né? Ficava olhando, será que ele vai parar mesmo e tal, mas para. Agora vamos entrar numa questão. O álbum já foi lançado, Terra, Mar e Ar. É tudo junto.
Aí eu vou perguntar para o Tiago assim, você tomou a liberdade do Caetano, porque o Caetano pode caetanear, e você, então, pode terra-marear. É isso? Sim, Terra Mariá. Era uma coleção de livros de aventura que eu lia na adolescência, na minha cidade, no Crato, né? Uma coleção fantástica, super bem traduzida, né? Eu era fascinado por esses livros. E considerando que, assim, o que deu movimento, né? Que foi, de certa forma, antecipatório dessa viagem para Portugal, foi um EP. Um EP é um mini álbum, né, com 4 músicas que eu gravei antes de sair do Recife. Chamava Na Mala, Só a Viagem. Eu, quando comecei a gravar, eu não estava certo o que eu vinha, não sabia se eu vinha, sabe? Eu comecei a sonhar com cidades medievais, né? Eu me lembrei daquela coleção de livros e eu disse, pronto, Terra Mariá, era o nome da coleção, né? Pedi para um diretor de arte que ele se inspirasse no visual dos livros dessa coleção e fez a capa. Eu gosto bastante. Inclusive, ele deu um tom de uma coisa envelhecida, como se fosse um livro envelhecido. É um álbum que tem 14 canções, algumas eu já havia lançado como singles, mas tem algumas novas que foram gravadas bem recentes mesmo, né? Inclusive uma parceria com o Zé Cabaleiro, chama Você é um Oásis. Cada pessoa fosse um oásis mesmo, né? Assim, quando a gente entra nessa coisa dos relacionamentos humanos e vê o valor que tem, olhar para a vida, né, Cristina? E o álbum reflete isso, trazendo uma mensagem de esperança, de dias melhores, de amor, né, de fé. É isso, a essência do álbum é essa. Você diz que o álbum é um álbum luso-brasileiro a misturar culturas e sotaques. A primeira música que eu gravei em Portugal foi em Almada, uma canção que chama Tudo no Lugar. Convidei um luso brasileiro, um músico excelente que veio de Pernambuco, e ele fez a produção musical, e uma cantora do Alentejo, fora de série, chamada Mara. Nossa, canta muito ela, canta muito. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Tive uma parceria de uma cineasta paulistana que mora em Alverca, do Ribatejo, né? E essa cineasta, Fádia Salomão, ela fez um clipe do vídeo que ficou belíssimo. Será que você pode dar uma palhinha agora? O amor, esse oceano Atlântico, Pacífico ou que for, amor Mediterrâneo, jamais será cinza e sim sempre cheio de cor. O amor, esse oceano Atlântico, Pacífico ou que for, amor Mediterrâneo, jamais será cinza e sim sempre cheio de cor, sempre cheio de cor, sempre cheio de cor, sempre cheio de cor. Bravo! Parabéns! Vamos, então, terra-marear com Tiago Araripe. Legal, Cristina. Poxa, de repente surgiu até um novo verbo, né? Eu não tinha pensado nessa possibilidade, o verbo terra-marear. Vamos terra-marear. Desejar sucesso nos seus empreendimentos. Vejo que você é uma pessoa bem dinâmica, né? Está sempre buscando novas formas de expressão, reinventando o seu canal. Eu admiro isso, sabe? Admiro esse pique de empreendedorismo, de criatividade, e assim desejo que você continue sempre nessa boa disposição. Muito obrigada pelo carinho. Vamos Vamos ver! ver! Obrigada.